aqui é a Carol do Travessa do Livro e hoje eu tô aqui já em clima de Halloween, que eu amo, pra indicar pra vocês algumas leituras bem nessa vibe de Halloween, spooky, mas nada muito pesado. Dessa vez eu vou começar com uma coisa mais cozy e eu separei várias indicações pra vocês que eu espero muito que vocês gostem. Então é isso que vai estar acontecendo no vídeo de hoje. Lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo, lembrem de deixar o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar! Gente, lembrando que agora temos um clube do livro aqui do canal, que eu tô muito feliz. Agora, nesse mês de outubro, a gente tá lendo Como Se Fôssemos Vilões, o que eu tô amando, porque era um livro que eu queria muito ler e eu tô muito empolgada de ler com vocês. Então, se tem alguém aí que quer ser membro, quer vir participar do clube com a gente, clica aqui em ser membro aqui embaixo, vai ter vídeos extras, sorteios, discussões sobre a leitura, enfim, vem. Eu vou começar indicando pra vocês, bem rapidinho, Anatema e Eldritch, da autora Kari Lake, porque eu já falei desses livros aqui no canal, eu gravei um vlog lendo a continuação de Anatema. Eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver, mas eu acho que vale eu mencionar aqui pra vocês, porque é uma fantasia nessa pegada meio gótica, com uma floresta amaldiçoada, um assassino amaldiçoado também, muitas profecias antigas e coisas, e enfim, e eu acho que é uma leitura muito legal pra fazer nessa época, então eu super recomendo. Eu não vou falar mais muito, porque como eu disse, eu já falei muito de Anatema aqui no canal, mas eu tinha que mencionar. Gente, eu tô doente, tá? Então a minha voz vai ficando cada vez pior, mas fazer o quê? Aí eu vou indicar pra vocês também Gothicana, da autora Rui Nix. Eu fiz essa leitura ano passado, se eu não me engano, e eu acho que ela é uma leitura muito legal pra fazer nessa época também. Esse livro, na real, eu não tenho certeza se ele é uma fantasia ou não, mas ele tem uma pegada de fantasia, bem dark, gótico e cheio de mistério e suspense. Aqui a gente conhece e acompanha a Corvina. Ela é uma jovem que ela acabou de perder a mãe e ela tá se sentindo meio perdida, ela não sabe o que fazer da vida agora, porque pelo que eu lembro, elas moravam meio isoladas, e daí agora que a mãe dela se foi, ela, tipo, tá sozinha. E aí, então, ela recebe uma carta de admissão pra Universidade Verymore. Eu não sei se eu anotei o nome certo. Ela recebe essa carta e ela decide que é um sinal e ela com certeza vai pra lá. Só que ela não esperava chegar lá e encontrar um castelo sombrio numa montanha isolada e cheia de lendas e mistérios e morte e segredos. Então, ela vai conhecer o Ved, que é um professor de meio período, que ele trabalha ali na universidade, na tese dele, enfim, e ele dá aula também. E o que não deveria acontecer, obviamente acontece, que é os dois cruzam o caminho do outro e eles sentem ali uma atração, uma química muito forte, e aí eles engatam nesse romance proibido, só que o Ved, ele já tá ali na escola há muito tempo. É tempo suficiente pra ele saber de todos esses mistérios, todas essas lendas, essas fofocas pesadas que rondam a história, que rondam a escola. Tem muito tempo que ele tá ali para as pessoas também conhecerem ele, então vou deixar isso no ar. E todo esse romance deles acaba se tornando tudo muito perigoso, porque nada exatamente é o que parece nesse lugar, com todos os segredos e mistérios que tem por ali. Então, tem muita tensão, tem muitas reviravoltas, tem slow burn, tem umas partes muito intensas nessa leitura. E enquanto a gente vai lendo, tem toda essa atmosfera, essa vibe, esse castelo que parece ser amaldiçoado, com todas essas histórias que tem sobre ele, uma coisa bem densa. E eu acho que é uma leitura muito legal pra fazer no Halloween, mas eu preciso dizer que eu esperava mais desse livro, de tudo que eu já tinha ouvido falar sobre ele. Foi interessante, mas o que mais me prendeu foi querer saber realmente a resolução do que estava acontecendo, tipo, o grande final. Mas muita gente que eu vejo gosta muito desse livro, então eu super recomendo. E como eu falei, é uma leitura muito legal pra fazer nessa época. Lembrando que Gothicana tem em português já, tá? Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ir comprar. A minha próxima indicação pra vocês é Fantasma. Essa é uma fantasia que mistura romance proibido, mistério, magia, uma competição mortal. Então, assim,
Amo. Aqui nós acompanhamos a Ofélia. Ela é uma necromante que herda não só a magia da mãe, mas uma dívida enorme. A Ofélia mora com a Genevieve, a irmã mais nova dela, e quando a Genevieve desaparece, a Ofélia sai procurando ela e ela acaba entrando no jogo Fantasma. É uma competição mortal com desafios cada vez mais sangrentos e violentos e mortais. E quem ganhar tem direito a um desejo. O fantasma, o jogo do fantasma, se passa dentro de uma mansão amaldiçoada, que pelo que eu lembro, é como se fosse assim, o jogo tá vivo ali dentro, sabe? E ali ela vai conhecer o Blackwell. Ele é um fantasma que ele é todo misterioso e toda uma vibe assim, e ele já tá ali há muito tempo, então ele sabe muitas coisas sobre o jogo, sobre a mansão, enfim. E ele oferece ajuda a Ofélia em troca de 10 anos da vida dela. A química entre eles é obviamente instantânea, mas tudo ali nesse jogo, nessa mansão, é perigoso e pode não, geralmente não é o que parece ser. Então esse livro é cheio de provas, de desafios, de demônios e desafios demoníacos e coisas muito pesadas que geram uma atmosfera incrível de tensão, de expectativa, de medo, de, sabe, assim, a gente tá torcendo muito pela Ofélia e ela tá nesse lugar que muitas coisas estranhas e bem bizarras acontecem com ela e ela tem que participar desses desafios pesadíssimos. Mas eu preciso dizer que eu também esperava mais dos desafios, eu esperava que a gente acompanhasse os desafios por mais tempo, mas mesmo assim eu gostei muito dessa leitura, eu super recomendo, acho que é uma leitura também muito legal pra começar a entrar na vibe do Halloween, é por isso que eu tô indicando ela pra vocês. Lembrando que Fantasma também já saiu em português, eu vou deixar o link pra vocês aqui. Próxima indicação é How to Sell a Haunted House, Como Vender uma Casa Amaldiçoada. Esse é o nome em português? A capa vai estar aparecendo aqui pra vocês, do autor Grady Hendrix. Eu li esse livro lá em janeiro e eu gostei muito, e essa é uma história que mistura muito bem um terror psicológico com um humor mais virado, sabe? E então eu achei essa leitura muito divertida e bem assustadora. Aqui a gente acompanha a Louise. Ela é uma mãe solteira que tem que voltar para a cidade natal dela depois da morte inesperada dos pais. E ali ela vai ter que lidar com o luto, com o irmão problemático, com o ex-marido e também com uma casa cheia de coisas de uma vida inteira e também cheia de espíritos nada amigáveis. Essa casa tá cheia de segredos e principalmente tá cheia dos brinquedos antigos da mãe dela, principalmente a coleção gigantesca que ela tinha de bonecos e marionetes, que tem vida própria e eles não são nada fofos e nada legais. Esse livro mistura, assim, uma vibe de tensão, de medo, de susto, com um humor ácido e com... Assim, gente, eu achei uma mistura incrível. Eu achei essa história muito boa, me prendeu do início ao fim e é perfeita pra época do Halloween, então eu super recomendo. Como eu falei, esse livro tem em português também e eu gosto muito dos livros do Grady Hendrix, eu tô louca pra ler mais. Então, agora eu vou indicar brevemente pra vocês Cordialmente Cruel. Eu não vou falar muito porque saiu o vlog de leitura aqui no canal. Foi o último vídeo que saiu, então vão lá assistir. Essa história se passa em uma escola que fica numa montanha super isolada. E essa escola ela foi fundada por um cara que era muito, muito rico. E ele achava que estudar e aprender tinha que ser uma coisa divertida, tinha que ser um jogo. Então ele construiu essa escola nesse lugar lindíssimo. Os alunos foram escolhidos a dedo pra estar lá. E eles podem estudar nesse lugar incrível, morar nesse lugar incrível e é tudo de graça. Só que essa escola, ela tá manchada também por coisas muito ruins que aconteceram no passado. O fundador dessa escola, ele foi morar lá. Ele construiu uma mansão lindíssima no meio lá do campus. E ele foi morar lá com a esposa e a filha. Então, em 1936, a esposa e a filha dele foram sequestradas. E esse caso nunca foi resolvido. E como ele é um cara muito famoso, muito rico, esse caso teve muita atenção da mídia, teve muita gente que se envolveu, teve uma investigação extensa.
só que acabou não dando em nada. Então esse caso meio que virou uma lenda, virou o crime do século, muita gente obcecada, muita gente que tentou resolver, que tentou investigar e nunca descobriram nada. E aí que a gente vai conhecer a Stevie Bell. Ela é uma adolescente que ela é obcecada com true crime, casos e podcasts de crime, toda essa coisa. E ela é principalmente obcecada com esse caso. É por causa disso que ela acaba sendo aceita pra estudar lá. É incrível essa oportunidade pra ela, porque ela vai estar no lugar desse crime que ela sabe tudo sobre, enfim. E também, depois que ela tá lá, umas outras coisas começam a acontecer, uma outra pessoa morre e daí fica todo um clima de o que tá acontecendo, sabe? Todo um rolê. A Stevie Bell tá lá e a gente vai acompanhar ela, e a gente acompanha ela junto com os colegas dela que moram no mesmo dormitório que ela. E eu amei acompanhar esses adolescentes, eles formam um grupo bem inesperado, mas muito divertido. E a amizade que eles criam é muito legal também. E o livro tem toda essa vibe de mistério, de investigação, de crime, sabe, tem até uma vibe meio Tem muitas passagens secretas e túneis secretos escondidos, enfim, gente. Eu gostei muito, essa série se tornou uma favorita. Vão assistir meu vlog de leitura, mas eu acho que sim, é uma série perfeita pra ler na época do Halloween, então eu super recomendo. Minha próxima indicação pra vocês, gente, eu li esse livro e eu amei, que é Dead Romantics, O Amor Não Morreu, da autora Ashley Poston. Aqui nós vamos conhecer a Florence. Ela é uma ghostwriter de romance que simplesmente parou de acreditar no amor. Depois que o seu último relacionamento acabou de uma maneira catastrófica, ela não consegue escrever o final feliz do livro que ela tá escrevendo. Só que quando o pai dela morre inesperadamente, a Florence acaba tendo que voltar para sua cidadezinha natal e encarar não só o passado, do qual ela tentou muito fugir e esquecer por 10 anos, mas também o fantasma do seu novo editor, o Bendy. Porque a Florence, ela tem uma habilidade especial, uma habilidade diferente. Ela consegue ver e conversar com fantasmas. O livro mistura romance e luto de uma maneira muito sensível, que eu gostei muito, que me emocionou, que me surpreendeu. Eu amei acompanhar essa personagem passando por esse período. Eu sofri junto com ela, eu ri junto com ela, eu passei vergonha junto com ela. O livro se passa nessa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, e isso dá um toque muito especial pra história. Como eu falei, a questão do luto e todos os sentimentos que vem à tona na Florence, eu achei muito legal, porque passa uma mensagem muito bonita de que as pessoas que a gente ama, quando elas morrem, elas nunca realmente deixam a gente, porque a gente sempre vai lembrar delas e de pedacinhos dela e elas vão continuar vivendo com nós. Então eu gostei muito, muito dessa história. E o principal, que foi o que realmente me pegou, é que essa história a gente passa uma vibe muito grande de A Mediadora, da Maggie Cabot, que foi a Susana e o Jesse que me fizeram virar leitora. Então, assim, essa série sempre vai ter um lugar especial no meu coração e eu achei muito, muito parecido. Tipo, uma vibe muito parecida, uma situação muito parecida e eu achei muito gostosinho. Eu fiquei muito emocionada. Me deu vontade de reler A Mediadora pela, sei lá, 10ª vez. Inclusive, A Mediadora é uma ótima leitura pro Halloween, tá? Ela é bem jovem, mas é bem assustadora. Eu lembro que eu tinha muito medo do primeiro livro. Então eu super recomendo O Amor Não Morreu, porque é incrível. E a última recomendação desse vídeo chama Do Your Worst, que vença o pior em português. Aqui nós conhecemos a Riley. Ela é uma jovem que vem de uma longa linhagem com habilidades sobrenaturais e ela tem certeza que ela vai morrer sozinha, então que ela pelo menos morra rica. E é por isso então que ela decide monetizar suas habilidades de quebradora de maldições com a ajuda de um diário herdado da avó dela, onde tem tudo que a avó dela já aprendeu sobre maldições e como quebrá-las, enfim. Ela vai quebrando maldições aqui e ali, mas a grande oportunidade aparece quando ela é contratada para quebrar uma maldição de séculos num castelo escocês, que é conhecido no mundo todo por causa dessa maldição e que atrai muitas pessoas por causa disso também. E ela tá acostumada a trabalhar sozinha, ela, o diário da avó dela, e é isso. Só que aqui ela vai se ver tendo que lidar com um arqueólogo charmoso, mas
que tenta fazer com que ela seja demitida. O Clark passou por um grande escândalo na comunidade arqueológica e ele tá tentando se recuperar do golpe que a carreira dele sofreu. E se vazar a informação de que ele tá trabalhando no mesmo lugar, no mesmo projeto que uma autoproclamada quebradora de maldições, pode ser simplesmente o golpe fatal. Decide que se ele não conseguir demitir ela, se ele não conseguir que ela seja demitida, ele pelo menos vai passar a ignorar essa charlatã, porque ele definitivamente não acredita em nada dessas coisas. Mas conforme a história vai se desenrolando, a gente vê que eles vão perceber que é praticamente impossível eles se ignorarem. E a Riley percebe que ela talvez não seja qualificada o suficiente para esse trabalho quando todas as suas tentativas acabam dando errado. E ela espera que a maldição vai seguir seu curso ali do que ela estudou e vai afastar o Clark dali do lugar. Mas acontece exatamente o contrário, porque a maldição parece que quer ver os dois juntos. Assim, gente, esse livro é muito clichêzinho, eu gostei da história, eu gostei da profundidade que a gente tem nesses personagens, com dores e traumas do passado, coisas que eu realmente não esperava, e eu gostei muito como isso foi trabalhado. E tem toda essa vibe de eles estarem numa vila pequena na Escócia, nesse castelo de séculos e séculos e séculos, e que é amaldiçoado, e que todo mundo sabe as histórias, e que coisas estranhas acontecem. Então eu gostei muito desse livro, eu acho que ele também passa uma vibe muito cozy, muito gostosinha pro Halloween, então eu super recomendo, lembrando que tem em português, que chama Que Vença o Pior. Então, essas foram as recomendações pro vídeo de hoje. Eu pretendo trazer mais ao longo do mês de outubro, tanto recomendações assim mais leves, mas também de thrillers e coisas mais pesadas. Vamos torcer que eu não fique mais doente e que eu consiga fazer tudo isso. É isso, eu tô muito empolgada, gente, porque eu amo o Halloween, eu amo essa época do ano, então eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo. Então pro vídeo de hoje foi isso, me digam se vocês já leram algum desses livros e deixem nos comentários indicações também de livros que vocês já leram nessa vibe, com essa pegada bem Halloween, Spooky Season, que eu sempre gosto de conhecer novas histórias. E lembrando do nosso Clube do Livro, vem ser membro. E lembrando que eu vou deixar os links pra comprar esses livros aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Pro vídeo de hoje foi isso. Lembrem de deixarem o gostei, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!